Olá, mulheres! Há um texto em João 6,35 que Jesus disse: "Eu sou o pão da vida". Esse texto, ele foi dito na ocasião em que Jesus fez o seu primeiro grande milagre, a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Esse relato se encontra nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles traz algo singular, espetacular, precioso, algo extremamente valioso. Bem, o ocorrido foi numa passagem de Jesus da Galileia para o mar de Tiberíades. E quando ele ali chegou, havia uma multidão de pessoas. As pessoas o seguiam por causa dos seus milagres. E o texto nos relata que ao findar o dia, ele diz assim aos seus discípulos: "Deem comida para esse povo". Jesus já sabia o que ia fazer. Os discípulos se aproximam e dizem: "Mestre, vamos pedir para que a multidão vá embora. Procurem na região alimentos e pousadas". Jesus sabia que não haviam pousadas e muito menos alimentos na região, porque era uma região deserta. Havia-se muita grama no lugar, apenas isso. Então Jesus faz uma réplica: "Deem vocês a eles o que comer". E João diz: "Olha, aqui só tem 5 pães e 2 peixinhos que estão nas mãos de um menino. Ninguém mais tem alimento". Bem, o pão é um alimento ingerido em quase todo mundo. Quando vamos buscar a origem do pão, encontramos os egípcios como comedores de pães. Foram eles que descobriram o fermento e começaram a vender muitos pães. Antes disso, os pães eram pães asmos, ou seja, sem fermento, pães amargos, assados, diversas formas eram feitos. O pão de cevada era o pão do pobre e o pão de trigo era o pão do rico. Se formos um pouquinho mais longe na história, encontraremos a origem dos pães ali no Iraque, no Irã, na Síria, ali na Mesopotâmia, entre o rio Tigres e Eufrates, que curiosamente era onde se localizava historicamente o paraíso. E sabemos que o trigo, quando amassado, não é para destruí-lo, mas para transformá-lo em farinha. E a farinha faz os pães. Sabemos que, a partir disso, diversos pães foram feitos. Por exemplo, nós temos o pão francês, o pão italiano, aqui no Paraná o pão curitibano, a bengala, o pão mandi. E você consegue se lembrar aí de algum outro tipo de pão, além do pão doce? Aqui no Brasil, a primeira padaria está datada de 1800 e alguma coisa. Na Praça da Sé, em São Paulo, ainda até hoje, essa padaria está aberta. Também aqui no Brasil, nós temos registrados, em média, de 70 mil padarias. O pão chegou ao Brasil através das caravelas portuguesas. Vamos voltar à nossa história. Jesus pega aqueles 5 pães de cevada, levanta e ora a Deus para que a multidão receba uma confirmação de onde vem a autoridade dele. E ele ora e pede para os seus 12 discípulos que reparta os pães entre todos, mas que antes faça pequenos grupos de 150 sentados naquela grama. Marcos relata em seu evangelho que havia quase 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Era muita gente para comer 5 pães. Mas o milagre sempre vem quando Jesus está por perto. Quando Jesus está por perto, ninguém tem fome, ninguém passa
fome biológica. Ele sempre multiplicou os alimentos. E é muito comum ainda hoje, em grupos de pessoas cristãs, que vão dar uma festa e se percebe que há mais convidados do que alimentos. Basta alguém levantar as mãos e dar graças, que todos comem e sobra. Isso ainda hoje é algo evidente do poder da oração ao agradecer pelo pão. O texto continua relatando que as pessoas comeram e se fartaram. E Jesus volta a dar outro comando: peguem os cestos e recolham tudo o que sobrou. Novamente, Marcos relata que sobraram 12 cestos de pães e peixe. Interessante, 12 peixes. Eulupéder imagino que ele estava mostrando para os seus 12 apóstolos: eu cuido de vocês individualmente. Aquele pão que alimentou o físico das pessoas estava muito relacionado ao biológico. Jesus é o pão da vida. Ele sempre vai suprir as suas necessidades, quer sejam elas físicas, emocionais e espirituais, porque Ele é um Deus que cuida do homem integralmente. Mas também logo em seguida ele diz: eu sou o pão do céu, o pão vivo que desceu do céu. Em diversos outros relatos nos 4 evangelhos, que traçam um perfil completo da pessoa e do caráter de Cristo, vai relatar essa dualidade. Ele é o pão da vida que alimenta o biológico e ele é o pão do céu que alimenta o seu espírito. Então ele também é o pão Zoe, que no grego significa o pão eterno, o pão que está em todos os lugares. Basta você buscar por ele e ele vai completar a sua vida. Então, em Jesus, em Cristo, através do poderoso nome dele e do Espírito Santo, você nunca ficará sozinho, sempre estará com alguém. Mesmo que você goste da solitude, que é aquele momento em que você está bem sozinho, mas se você estiver passando por solidão, em ambos os momentos, na sua solidão e na sua solitude, lá estará o pão vivo que desceu do céu, o pão que alimenta você integralmente.